nossa lição deste domingo é o dízimo no Velho Testamento. E o texto base para o estudo deste domingo é Gênesis 28, versículo 22, que diz: De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Uma das mais belas expressões proferidas por Abraão no Velho Testamento sobre o dízimo. É maravilhoso perceber que Deus tem um plano para todas as coisas. Como Ele tem um plano para todas as coisas, fica evidente que Deus também tem um plano financeiro para o sustento da sua obra. A divisa deste trabalho mostra que os valores humanos, por isso os recursos para a sua sustentação que precisam vir, os recursos que são disponíveis nas mãos do povo de Deus. Deus já planejou que a sustentação da sua obra iria acontecer através da participação dos seus fiéis, e o dízimo era o plano, ou foi o plano de Deus para isso. É como se você fizesse um bolo e dividisse em 10 fatias e pegasse apenas uma fatia para si e as outras você guardasse. Na verdade, o plano de Deus é perfeito, porque ele sugere que cada um de nós, a começar dos tempos do Velho Testamento, de todos os recursos que nos são disponíveis, nós pudéssemos separar uma fatia de 10% e as outras 90 partes ficasse à nossa disposição para o nosso serviço pessoal. A palavra dízimo é perfeitamente bíblica. Há 36 passagens que falam na Bíblia sobre a palavra dízimo. E há outras que indicam a prática do dizimar. Algumas vezes não encontra a palavra dízima, mas encontra a prática do dizimar. O dízimo de Abraão é um dos mais preciosos exemplos no Velho Testamento para essa doutrina. Interessante que Abraão viveu aproximadamente 400 anos antes de Moisés. Alguns dizem erradamente que o dízimo é uma prática da lei e que quando nós estamos na graça, não estaremos sujeitos à lei de Moisés. Mas Abraão, que viveu aproximadamente 400 anos antes de Moisés, praticou e se tornou um fiel dizimista. Os povos da antiguidade, mesmo povos que não eram cristãos, já praticavam o dízimo, como os babilônios, os gregos, os romanos e os árabes. Esses povos, embora não tinham uma experiência pessoal com Deus, eles adotavam entre si o fato de que eles ficavam com 9 partes para a sua atividade, a sua casa, e entregavam uma outra parte para o trabalho e a sustentação do seu próprio povo. Algumas características do dízimo de Abraão que são muito interessantes de mencioná-las. Primeiro é que Abraão entregou o dízimo de forma voluntária. Não foi exigido pela lei, conforme eu disse, porque Abraão viveu 400 anos antes de Moisés, então ele não estava cumprindo uma determinação da lei.
ele o deu voluntariamente. Se nós aplicarmos esse sentido do voluntário de Abraão, é uma grande lição para o povo de Deus em todos os tempos. A entrega do dízimo não deve ser por nenhuma obrigação, mas deve ser por uma decisão voluntária de cada pessoa que assim o fizer. Abraão teve o cuidado de reconhecer que a propriedade divina sobre os bens que o levou a entregar o dízimo, essa propriedade era de Deus e não dele pessoalmente. Há sempre dificuldades na experiência de alguns crentes quanto à prática do dízimo, quando não se reconhece que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Muitas vezes até os próprios crentes usam muito a palavra aquilo que é meu, aquilo que me pertence, esquecendo que todas as coisas nossas são de Deus. Conforme nós já estudamos anteriormente, o conceito de mordomia é o conceito de que Deus coloca à nossa disposição valores, situações, apenas para nós nos administrarmos. Agora, Abraão tinha consciência perfeita de que tudo quanto ele tinha pertencia a Deus. Abraão também entregou o dízimo, além da voluntariedade, como reconhecimento pela vitória que Deus concedeu a ele. Então, a entrega do dízimo para Abraão era também um momento especial de entregar para Deus o seu reconhecimento através do dízimo das vitórias que Deus havia concedido a ele. Entregar o dízimo deve ser reconhecimento hoje nosso também pelas bênçãos divinas que trazem especial alegria ao coração. Agora, quando o crente entrega o seu dízimo, como foi o ato de Abraão, ele o faz como um momento de culto ao seu próprio Deus. Outro exemplo interessante da entrega do dízimo no Velho Testamento é o que aconteceu com Jacó. Interessante que Jacó apresenta as mesmas características do dizimar de Abraão. Isso nos dá a perfeita ideia de que Jacó aprendeu a viver e a obedecer a Deus na sua família. Eu conheci diversos exemplos de pais que, quando iam entregar o seu dízimo na igreja, dividia parte dos recursos do dízimo para os seus filhos, para que eles aprendessem com alegria também, quando tivessem os seus próprios recursos, a entregar aquilo que é de Deus. O dizimar de Jacó acontece após uma significativa experiência dele com Deus. Ele havia enganado seu irmão Esaú, viveu muito tempo fugitivo, com medo de um reencontro com seu irmão que pudesse custar a sua própria vida. E agora, quando ele tem a certeza que Deus iria protegê-lo no seu reencontro com seu irmão, e aquele encontro não é apenas evitar um mal físico, mas a restauração
de uma amizade de irmão, uma das decisões de Jacó foi exatamente entregar ao Senhor o dízimo. Muitas vezes nós repetimos a palavra que o dízimo é santo, mas muitas vezes também ao repetir essa palavra esquecemos o significado dele ser santo. Mas como a própria palavra santo quer dizer ser separado, isso significa dizer que aquela porção do dízimo é separado ou deve ser separado, consagrado para dedicar ao Senhor. Na vida do povo de Israel, havia dois princípios imediatos para o uso do dízimo. Primeiro, o dízimo seria para o sustento dos sacerdotes que eram da tribo de Levi. Deus ensinou que eles deveriam viver e serem sustentados pelo seu povo. E os dízimos eram esse instrumento para a obra do trabalho dos levitas. Uma outra maneira que os dízimos imediatamente deveria ser usado é um amparo aos necessitados, porque necessitados sempre existiu. Certa vez Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. E no povo de Israel havia necessitados também, e outras pessoas que eram de outros povos necessitados que precisavam ser ajudados. Estrangeiros, órfãos e viúvas deveriam ser contemplados pela fidelidade do dízimo. Deus merece o melhor. Antes das nossas necessidades serem contempladas, o dízimo deve ser entregue como as primícias para Deus. Então, nesse sentido, Deus nos orienta e Deus nos mostra que as primícias, com os dízimos sendo a primícia, o primeiro planejamento financeiro da família seria separar aquilo que deveria ser entregue para o sustento da obra de Deus. O dízimo na história de Israel. Interessante que Israel já usava, desde os princípios, que o dízimo era uma espécie de termômetro da vida espiritual do povo de Deus. Quanto mais fiel o povo se apresentava diante de Deus, mais ele tinha prazer em entregar, em separar o dízimo para colocar à disposição de Deus. Esta situação permanece para os nossos dias. Há um texto muito conhecido dos crentes, Malaquias 3, versículos 7 a 12, que tem três considerações muito interessantes. Primeiro, o povo não reconheceu as suas faltas. O povo estava em falta com Deus, mas o povo não estava reconhecendo que estava em falta com o seu próprio Deus. Agora, quanto ao dízimo, o Senhor diz uma ordem com essa palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A colocação desse verbo trazer de forma imperativa é uma determinação de Deus para que o povo entregue ou separe aquilo que é do próprio Deus. A motivação. Deus usa até uma linguagem na profecia de Malaquias muito conhecida, para que não haja falta de mantimento na minha casa. Ou seja, para que as necessidades do reino de Deus, através da igreja, sejam supridas, Deus determina que os crentes devolvam a Deus o seu dízimo. A divina
promessa que está nesse texto. Abrirei as janelas do céu. Quando eu fui pastor em Itaguaí, Paulo dos Ferros e outras cidades, eu aprendi que muitos crentes, ou diversos crentes, até de pequenos recursos, não deixavam de devolver a Deus o que eram de Deus, na certeza de que Deus haveria de suprir as nossas necessidades. No texto da nossa lição, o autor usa com muita propriedade um pensamento que foi expresso por um certo pensador que disse assim: "Oh, que vergonha o que era tão fácil para os judeus. Parece tão difícil para a maioria dos cristãos de hoje." É uma vergonha. Os judeus não sentiam dificuldade de devolver aquilo que era de Deus, aquilo que é de Deus. Mas, infelizmente, nesse tempo, há muitas pessoas que consideram difícil entregar aquilo que não lhe pertence. Hoje, como estamos estudando o dízimo no Velho Testamento, é um exemplo muito precioso para a nossa experiência cristã de que Deus trabalhou todo o tempo esta necessidade de o crente, as igrejas praticarem o plano de Deus para o sustento da nossa obra, da obra que o Senhor confiou às nossas mãos para fazer. Que Deus possa nos ajudar a ser fiéis como Ele espera de nós.